Irmãos, vamos a Gênesis capítulo 11. Estamos vendo de uma maneira panorâmica o livro de Gênesis, não de uma maneira exaustiva, não é cansativa, é exaustiva no sentido de total, de tudo, cobrindo cada versículo, não é. Estou apenas escolhendo algumas partes que eu considero mais importantes no sentido de um resumo do livro. Gênesis 11, 31. Na realidade, eu vou querer ir desde o versículo 26, 11 e 26. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Está falando aqui dos descendentes de Sem, que era filho de Noé. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca. Vejam que está falando em Abrão bastante. Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, de novo Abrão. Parece que o foco vai se concentrando em Abrão, não parece, mas vai. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Entrando no capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão, provavelmente aqui o melhor seria, dissera o Senhor a Abrão. O Senhor havia dito a Abrão. Pode ser, as duas traduções cabem, mas há uma dúvida, se aqui se refere à primeira chamada de Deus a Abraão, que nós sabemos que foi feita enquanto ele estava em Ur, cidade da Caldeia. Nesse caso aqui, esse versículo primeiro aqui se refere a essa primeira e única chamada de Deus a Abraão, enquanto ele estava em Ur, ou, agora ele não estava em Ur, ele estava em Arã, como nós vimos. Então, pode ter sido uma segunda etapa dessa chamada, ou uma segunda chamada, ou uma repetição da chamada. Deus fez uma vez a Abrão, quando ele estava em Ur. Estevão diz isso claramente, lá em Atos 7, eu não vou descer muito detalhes não, mas não é muito claro esse aspecto, de quantas vezes Deus chamou a Abrão, se apenas uma vez enquanto ele estava em Ur da Caldeia, ou se duas, uma em Ur e segunda quando ele estava já em Arã, que era ao norte de Ur, e com seus pais. Ele saiu de Ur com seus pais e Ló e sua mulher, mulher de Abrão, Sarai, passou um tempo em Arã. Tera morreu, o pai de Abrão, aí que ele foi finalmente para Canaã, onde Deus havia chamado Abrão. Só que quando ele estava na primeira etapa da chamada, parece que Deus não havia dito para onde ele iria, apenas quando estava em Arã é que Deus informou. Então há alguns detalhes aí que eu só queria dizer até esse ponto, e não é fundamental para a nossa pregação. Agora vem, ora, disse ou havia dito o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Não estava mais em Ur. Ele foi de Ur para Harã com o pai morreu em Harã, agora Abraão se sentiu liberado, coisa assim, para ir para Canaã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, ou seja, seu sobrinho, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã, nessa etapa, nessa parada lá em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este trecho importantíssimo da tua palavra, quando tu resolves chamar Abrão para dali sair uma descendência. Que o teu Espírito Santo nos ajude na própria explicação do que nos propomos e na aplicação para as nossas vidas hoje, para nossa posição como filhos de Abraão também, em termos espirituais, em termos de fé. Em nome de Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. Logo após Babel, já falamos sobre a confusão lá que deu na Babilônia, na torre que quiseram edificar. Deus escolhe um povo para ser modelo e uma espécie de ponte entre ele, Deus, e o mundo. Abraão, vou chamar Abraão, embora chame Abraão, depois é que ele mudou de nome, mas o costume eu vou chamar Abraão, mas não estranhe que é Abraão aqui e Abraão lá, mas é o mesmo homem. Então Abraão era descendente de Sem, que era filho de Noé, inclusive no pronunciamento que Noé fez acerca dos seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, ele referiu-se a Deus como o Deus de Sem, mostrando já que Deus estava com uma atenção especial para este Sem e sua descendência. Os outros 2 não tiveram esse privilégio. Então Deus deixa de gostar, ele gosta de deixar claro que ele tem os seus escolhidos. A palavra escolha é uma das palavras mais importantes na teologia, na doutrina bíblica. Quem quer entender a Bíblia, quem quer entender os planos de Deus, quem quer entender quem é Deus, quem somos nós, quem são os judeus, qualquer coisa que você vai querer entender de Deus, passa pela palavra escolha pessoal, ou como queira, eleição. Talvez a palavra escolha seja menos técnica e fala de uma maneira até mais clara. Então, entre os 3 filhos de Noé, Deus escolheu Sem. Aliás, poderíamos dizer, voltando um pouco, entre toda a humanidade, Deus escolheu Noé, para dali fazer a arca, dilúvio e tudo, se quisesse voltar um pouco antes. E entre os filhos de Sem, os descendentes de Sem, escolheu Abraão, para dele fazer um povo. E olhando de uma maneira universal, mundial, dentre todos os homens do mundo, Deus escolheu este, chamado Abrão, que depois tornou-se Abraão. Entre os 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaque, ele escolheu Isaque. Dentre os 2 filhos de Isaque, Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó. Entre os 12 filhos de Jacó, cada um cabeça de uma tribo, Deus escolheu Judá, para dali nascer o Cristo. Entre os bilhões de seres humanos, Deus escolheu alguns para serem dele, crentes, como nós. E nós sabemos que as escolhas de Deus não são por mérito dos escolhidos. Se há um critério que Deus adota para escolher essa diversidade
de escolhas que ele fez para exercitar essa diversidade de escolhas, há um critério de Deus? Há. Amor de Deus pelos seus escolhidos, um amor especial, um amor eletivo, um amor que o leva a dizer: esse eu quero para mim, para esta ou aquela função dentro das diversidades que eu já coloquei aqui. Rapidamente, Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio 7, 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. É como se dissesse, aliás, era o contrário, pois éreis o menor de todos os povos. Aí alguém perguntaria: então por que foi? Versículo 8. E é um espetáculo quando a Bíblia responde assim tão claramente uma questão difícil. Por que foi? Porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão e tal. Mas eu quero é aqui, começo do versículo 8, porque o Senhor vos amava. Ponto. Ponto em termos de explicação. Por quê? Romanos 9, 11 a 13, diz assim, Romanos 9, 11 a 13, e ainda não eram os gêmeos, falando de Jacó e Esaú, não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição ou escolha prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. É forte, mas é forte, mas é difícil de compreendermos, se formos nos cometer o atrevimento de querer julgar a Deus, para saber se é razoável ou não esta afirmação aqui e tudo, que fique no atrevimento, e se entenda com Deus, os arrogantes que querem chegar a este ponto de analisar a racionalidade disso, ou a razoabilidade disso aqui, obviamente em termos humanos, porque um ser humano só pode raciocinar em termos humanos, uma formiga só raciocina em termos formigais. Uma formiga não vai acima do raciocínio de uma formiga, se é que formiga tem raciocínio. Tem lá as reações dela, coitadinha, lá os instintos dela. Então, quando o ser humano fala em julgar a Deus e tal, é dentro das suas altíssimas limitações, miseráveis limitações humanas. Tudo bem. Então, julgue como queira Deus dentro das suas limitações. Ele está muito acima de ser julgado por isso, ele nem explica isso aqui. Eu amei um e eu aborreci o outro. Você quer esse Deus para você? Eu sou este Deus. Como se Deus estivesse dizendo: eu sou assim, você quer? No sentido da responsabilidade do homem de aceitar ou rejeitar o Evangelho de Cristo. Tem esse aspecto. Mas, na realidade, tudo inicia-se com uma escolha de Deus, em que Ele diz: eu quero você, porque eu quero. Para mim, quem não entende isto, deixa eu tirar a palavra entender, quem não aceita isto, deixou aí eu digo, deixou de compreender a base
de tudo que a Bíblia ensina sobre Deus, salvação, perdição, perdeu tudo. Ou perdeu muita coisa, vamos chamar desta forma. E são muitos irmãos que perdem, são crentes, são chamados por Deus, são salvos, mas perdem essa delícia, que eu considero uma delícia de ensino, de doutrina, que é descansar num Deus soberano. Feliz do filho de 3 anos de idade, que confia no pai, quando esse pai diz coisas completamente estranhas e esquisitas aos ouvidos desta criança. Eu não entendo como é que meu pai me ama e me diz que me ama e me trata desta forma. É incoerente essa afirmação. Na cabecinha dele de 3 anos mas ele descansa. Algo maior do que o raciocíniozinho dele o faz descansar, dizendo: mesmo que eu não entendo o que meu pai está fazendo, mas ele sempre tem dado demonstração de que é o meu bem, de que quer o meu bem, e que me ama, e eu aceito. E alguma coisa dentro dele o faz descansar e dizer: então é assim. Feliz do crente que alcança este ponto, e mesmo sem compreender, que não vai compreender nunca, e você junta Pedro, Paulo, Tertuliano, os grandes, os pais da igreja, e Agostinho, e Calvino, e Lutero, e pode somar aí, Spurgeon, Jonathan Edwards, e nenhum deles vai chegar nem perto de compreender isto. Alguns, sem se conformar com este tipo de ensino, como John Wesley, por exemplo, passou a insistir muito no ensino em que o homem ele que decide sobre a sua própria salvação, ele que resolve, mas ele não nega que vem de Deus o poder da salvação, que vem de Cristo o poder da cruz. Sim, ele não nega isto, absolutamente. Mas o próprio Deus, que é soberano, ele não nega a soberania de Deus, mas Deus achou de deixar com a responsabilidade de cada um aceitar ou rejeitar. Deus observa. Ele proporcionou pela sua soberania e seu poder a salvação em Cristo. Ele oferece Cristo ao pecador, sim, e ele admite salvar. A salvação, repito, aos olhos de um arminiano, que é o que pensa como John Wesley, Armínio e tal, ele não abre mão de dizer que Deus é soberano, sim. Dentro dessa soberania, ele deu poder para as pessoas resolverem se querem ou não querem aceitar Jesus Cristo como Salvador. Aí pergunta-se: mas a eleição, que a Bíblia fala tanto? Não, a eleição basicamente é Deus saber quem iria, ele sabe de antemão quem iria aceitar e quem não iria. Aí outro diz: não, mas isso não é eleição, isso é presciência. É um pré-conhecimento que Deus, como Deus, tinha antes disso. Isso não é eleição. Aí outro diz: pronto, aí agora vamos discutir até Cristo voltar. Estou comendo a minha pregação todinha em cima disso aí, que não estava no projeto. Mas eu vou parar lá pelas tantas e vou continuar na próxima pregação. É porque esse assunto é muito importante. E você pega um livro, você ouve uma pregação em cima de um princípio em que confunde a soberania de Deus, não aceita a eleição conforme está, penso eu, aliás, pensamos nós, os que adotam um nome que eu não gosto, calvinista, porque aponta para um homem, Calvino. Ora, você vai ler Agostinho, 1000 anos antes, 1000 e tantos anos antes de Calvino, estava a mesma coisa. Então eu sou agostiniano nesse aspecto. Não. Você acha que Agostinho inventou isso? Ele estava em Paulo. Então eu sou paulino, porque é o que Paulo ensina, nós entendemos assim. Mas você acha que Paulo inventou isso? Paulo criou isso? Não. Foi o Espírito Santo que inspirou Paulo. Então, na realidade, não é uma questão de ser calvinista. Eu sei que isso aí é quase ridículo para o outro, que vai dizer: então ele vai dizer que ele é bíblico.
Eu já sei que ele ia chegar lá. Ele é bíblico. E eu, que não penso assim, sou antibíblico. Que legal. Não tenho solução. Eu não vou dizer que ele é antibíblico, de jeito nenhum. Mas eu vou dizer que essa doutrina não foi bem compreendida. Isso eu vou dizer. Aí ele vai dizer, mas você que não compreendeu bem esse negócio de eleição e confunde tudo. Eu vou dizer assim, tá bom. Então eu prego o que eu creio que seja o correto, você prega o que você crê que é correto, e cada crente aceita como a sua consciência permite, a sua fé permite, e o fato é que estou assumindo que somos crentes dos dois jeitos, e é com Deus esse tipo de não vou dizer divisão, mas de diferença em interpretações e até em teologia, de maneira de ver coisas muito sérias. É com Deus, o efeito disso e por que Ele permite isto, é com Ele. Eu tenho refletido muito em cima disso, é um dos problemas mais delicados, mais difíceis para mim pessoalmente, nas minhas reflexões, eu pensar, porque Deus permite isto. Crentes seríssimos como John Wesley de um lado, e você vê um George Whitefield do outro, eram amigos, começaram juntos o movimento enorme deles. Me escapou o nome, agora, vou já chegar, metodismo. E depois se separaram, dividiram, brigaram até em público, depois se perdoaram, e é uma história triste e bonita ao mesmo tempo, a amizade desses dois homens. Tornou-se o pregador mais famoso do mundo, na época, George Whitefield, um negócio absolutamente impressionante, o que ele seduzia as multidões, no bom sentido, e eram apaixonados pela pregação dele, milhares de conversões e tudo, e acabou não concordando com Wesley, mas continuaram amigos depois de algumas rusgas na amizade. John Wesley falou no enterro do amigo, mas doutrinariamente era assim, neste ponto aqui. E por mais que eu pense nisso, eu não tenho uma resposta, porque Deus permite, mas a conclusão a que eu chego é mais ou menos assim: Deus é perfeito. E o Espírito Santo é perfeito, Ele não é Deus de confusão, Ele é um Deus de paz. Mas isso gera confusão, isso gera não paz, divisão, brigas, inimizades, claro que gera. Então, eu me conformo em pensar assim, por culpa ou limitação nossa. A palavra de Deus é perfeita, sem dúvida. Mas John Wesley não era perfeito, George Whitefield não era perfeito, nenhum desses nomes que eu citei aqui, nem Paulo era perfeito, nenhum de nós é perfeito. Então nós temos pecados dentro de nós, nossa mente é limitada, nossa capacidade de compreensão é muito pequena, e nós misturamos adoração a Deus com prática de pecado no dia a dia. Então a nossa mente, por mais que estejamos falando de uma mente de um santo, no sentido bíblico da palavra, ou seja, de um homem sério, convertido, inteligentíssimo, como esses homens eram, todos eles que eu estou falando aqui, mas eram homens que tinham defeitos, e tinham limitações de capacidade espiritual, instruções diferentes, maneira de ver as coisas diferentes. Em suma, se vamos botar a palavra culpa, que eu nem gosto muito de usar nesse sentido, mas a responsabilidade ou a causa desse tipo de desconforto entre calvinismo e arminianismo de um lado, é uma outra coisa, o pré-milenismo e o amilenismo, que é outra divisão que causa problemas grandes nas interpretações de profecias. Mas eu entendo que, então, me conformo que sejam limitações nossas, não da palavra de Deus. Cada um, isso é fundamental.
cuide de estudar o mais profundamente que pode a palavra de Deus, examine, adquira suas convicções, ou fortes, ou médias, ou sem muita convicção em determinadas áreas, não há problema nenhum disto, áreas não fundamentais. Eu tenho um amigo que diz que ele é pré-A. Ele não é pré-milenista, nem amilenista, ele é pré-A. Não vou dizer o nome dele, mas quem conhece já deve imaginar quem é. Não é pastor Timóteo, né? É pré-milenista. Então ele diz claramente, não há nenhum problema com isto, não é um erro moral, um defeito. Ele estudou muito o pré-milenismo, muito o amilenismo, de perto, fez parte de igreja amilenista, fez parte de igreja pré-milenista, e não conseguiu adquirir uma convicção muito profunda, não se sentia muito em paz, nem com uma coisa, nem com uma outra. Ele vê verdades nas duas que tem, vê fraqueza nos dois sistemas que tem, então ele ficou na dúvida. Pronto, não há problema com isto, nem vai deixar de ser irmão em Cristo por isso, nem vamos deixar de respeitá-lo por isso. Não, é difícil ele assumir um pastorado, né, de uma igreja que tem uma posição definida, tem uma trajetória aí, tem uma raiz de alguma forma ou de outra. É um pouquinho mais complicado, porque pode deixar os outros confusos também, mas, como eu falei, é com cada consciência, com cada maneira de ver a coisa. Agora, o que não pode é assim, porque há estes tipos de problemas com interpretações da palavra de Deus, aí diz assim, isso aí está tudo meio furado mesmo, isso é muito confuso, eu não vou não, e esse confuso acaba jogando uma pinicada maliciosa na palavra de Deus, é um confuso ruim, e que não justifica eu estudar tanto, não justifica eu ouvir pregações. Então você é um rebeldezinho ambulante, mesmo me chamando de crente, mas eu vou estar sempre com uma bronca, com alguma coisa da Bíblia, com uma certa amargura, uma certa resistência em abrir o coração totalmente para a doutrina da palavra de Deus, à medida que a sua consciência, a consciência dessa pessoa, vai aceitando um sistema, um outro sistema, e estuda, e Deus não vai exigir mais do que a responsabilidade de cada um diante dele, quanto à sua inteligência, quanto à sua fidelidade, quanto à sua consciência, não vai. Então o nosso irmãozinho pré-A, ele vai dar conta diante de Deus, acho que com muita tranquilidade, porque é com sinceridade. Ele não está brincando de escatologia, ele pode brincar com a palavra, né? Mas muito antes disso, é muito sério, e ele sofre com isso, ele se angustia com isto. Então eu acho que alguém assim não vai ter problema nenhum de dar contas de Deus com sinceridade, e estudou muito, e continua estudando, e lendo, e querendo acertar, querendo encontrar. Mas nunca vi uma rebeldia, por exemplo, nesta pessoa específica. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu esse tipo de coisa, e perdeu então a confiança na palavra, ou o gosto pela palavra? Não, absolutamente. Eu o vejo cada vez mais apaixonado pela palavra de Deus, inclusive. Então, o perigo é permitir, aí o diabo entra forte, isso é um trabalho pesado do diabo na mente do crente, é permitir que essas dificuldades que todos nós enfrentamos em interpretações da Bíblia, permitir que essas dificuldades mine a sua fé e o seu prazer na palavra de Deus, e lhe desanime, e lhe faça um crítico da palavra de Deus, um crítico já no sentido ruim, de deixar pelo menos no ar a ideia ou insinuações de que não vale a pena, de que é muito confuso, de que não tem jeito, e que para quê? Vamos esperar o céu mesmo, e coisa assim. Então, por favor, não se deixe levar por uma atitude desta, quanto à palavra de Deus.
quanto às suas convicções pessoais. Não estou nem colocando nos pontos básicos da divindade de Cristo, salvação em Cristo, não. Quem duvida disso aí está realmente, talvez, mostrando que nem crente é mesmo. Alguém que não crê nos fundamentos básicos da palavra de Deus. Estou falando de coisas que não são básicas em termos de salvação, mas de interpretação, sim, de muitas coisas. Então, não se deixe amargurar com isso. Segunda coisa, ou terceira, não estou em ordem aqui, estou improvisando tudo. Não adquira uma posição arrogante, meio raivosa ou superior com relação ao outro que pensa diferente. Não se sinta superior e nem olhe para ele com um sentimento ruim, tipo raiva, ou tipo superioridade, ou tipo desprezo. Absolutamente. Ele é tão inteligente quanto você, se é que você é. E tão estudado quanto você, se é que não é mais. E tão fiel a Deus quanto você, se não for mais. Então, muito cuidado em julgamentos e em atitudes. E sugiro que não faça brincadeiras sobre outras posições, nem acusações duras. Eu fiquei magoado uma vez no livro de R.C. Sproul, que é um servo de Deus fantástico, e que tem livros, e ele conhece filosofia muito bem, aplica muito bem a filosofia à vida cristã. É um homem muito utilizado por Deus. Já li vários livros dele, ouço pregações dele, gosto demais. Já é bem velhinho ele, acho que deve ter mais de 80 anos hoje. Mas num livro dele que eu fui ler, no fim, ele entrou na área de escatologia rapidamente e fez uma crítica ácida, dura, cortante, contra o pré-milenismo, que é a minha posição, que eu adoto. Aí eu pensei assim, não precisava ter sido deselegante desta forma, não precisava ter sido tão agressivo. Então, agora, mesmo com a idade que ele tem, talvez no passado até justificaria, eu deveria ser muito mais duro, mais rígido, antes do que hoje, não mudando de doutrina e mudando de posições bíblicas, mas na forma de abordar isto, de tratar isso, de considerar os outros. Mas para quem tem mais de 80, já está na hora de ser um pouquinho mais largo, né? Então, isso eu lamento, esse tipo de colocação, em que muitas vezes nós mesmos somos os causadores disso, sem dúvida alguma. Mas adquira a sua convicção, escolha a sua convicção, que vai melhor seu coração, vá nela, aprofunde nela, abra este coração, que seja bem largo para os outros, e aproveite a forma como a sua consciência aprova a sua maneira de aceitar e de se entregar às Escrituras, e vá fundo nisto gostosamente. Se eu chegar no céu e ver que não era pré-milenismo, não, era amilenismo mesmo correto, não vai afetar nada a minha salvação. Preguei sobre isto, estudei, queimei pestana, li metros de livros sobre o assunto, não tem problema. Estudei todas as posições, examinei várias, sei os pontos fracos e os pontos fortes das diversas posições, mas eu fui por aqui. A minha maneira de enxergar, de ver, de crer, me leva por aqui. Tudo bem. Chegar no céu, é assim. Amém. Agora, chegar no céu e descobrir que Cristo não é o Salvador, aí é complicado. E ninguém de nós, arminiano, calvinista, pré-milenista, tudo, sendo crente, vai deixar de crer nisso, na autoridade da palavra de Deus e tudo mais. Então essas coisas não vão alterar nosso destino eterno, nossa comunhão com Cristo, nossa comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo, nada vai ser alterado. Então não tem problema, não há um perigo nisto em termos de sua alma ser prejudicada com um outro sistema. Meu tempo passou, eu quero ficar em 30 minutos nas pregações de manhã, não cheguei nem... Eu vou encerrar com Tito 3, 4 e 7, até bom, porque era uma parte que eu queria focalizar a questão da eleição, para depois falar nas 3 promessas que Deus fez a Abraão, que obviamente não vou comentar hoje,
mas que vai ser a totalidade da próxima pregação. Mas eu sabia que eu queria focalizar nesta questão da eleição, da escolha de Deus, porque isso para Israel é muito importante, para quem quer entender Israel e saber a questão de Abraão, a descendência de Abraão, Israel no passado, Israel no presente, Israel no futuro. Isso tem muito a ver com a escolha que Deus fez. Ah, mas Israel foi muito infiel a Deus em muitas ocasiões. Eu sei que foi, ainda é hoje. É um estado basicamente secular hoje, em sua grande maioria e tal. Mas não importa, a promessa está lá. Ele foi eleito, foi escolhido por Deus para ser o povo, com aquela função e que eu creio que não se acabou, e essa função ainda continua hoje, embora esteja numa espécie de uma pausa, mas vai ser muito forte ainda durante o período que nós conhecemos como tribulação. Então, Deus escolheu Israel por amor, Esaú por amor, Jacó por amor, como já vimos, e finalmente nós os crentes. Tito 3, 4 e 7, por que você é crente? Porque você é melhor do que os outros, você é mais inteligente, você é mais sabido, ou seja lá o que for. Aqui está a resposta. Tito 3, 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, aí está, graça, base da eleição, graça, amor, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Você tem agradecido a Deus por ter sido um escolhido? Agradeça constantemente, nunca esqueça disto. E quando for pensar por quê, fique com uma palavra só: amor de Deus, amor imerecido, que é a definição bem simplificada da expressão, da ideia de graça. Um favor imerecido, um amor a quem não merece amor, é isto. Então, a eleição nos alcançou porque Deus nos amou. O que é que você tem de bom para Deus ter lhe alcançado? De bom eu diria nada. Com base no que Jesus disse, não há um só bom a não ser Deus. Então, de bom você não tem nada que justifique a sua chamada. É porque você é calmo, é porque você é isso ou é aquilo, nada. E esta resposta nós não temos. E por que Deus escolheu um e não escolheu o outro? Aí nós não sabemos. A única resposta é porque Ele escolheu. E aí nós estamos andando em círculo. E é para andar mesmo. Neste ponto, pode rodar em círculo sem problema nenhum, porque Deus escolheu. Porque Ele amou, porque Ele amou, porque Ele escolheu, porque Ele amou. E qual o critério? Amor. E pode rodar à vontade, não tem problema nenhum. Perdeu a discussão com o seu colega de faculdade, você apelou, saiu da lógica, da racionalidade, tá bom. Mas eu sou salvo porque eu fui escolhido, e fui escolhido porque Deus me amou, e eu não tenho nada de bom para mostrar, é porque Deus me amou mesmo, e pronto. Aceitou, não aceitou, e vamos almoçar, e vou orar pela sua conversão, e pronto. Vamos orar nós agora. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta conversa com esses irmãos. Não desenvolvi a pregação toda, mas não saí do tema, porque eu queria falar neste assunto de eleição, apenas alonguei bastante. E não só a eleição, mas a maneira de nós reagirmos quanto a essas doutrinas e quanto a nosso posicionamento nessas doutrinas não básicas, não fundamentais para a fé cristã, mas ainda de grande importância para a compreensão dos teus planos, dos teus projetos e tudo mais. Obrigado pela tua palavra, pela tua eleição, pelo teu amor, muito acima da nossa compreensão, como a tua palavra mesmo diz. E tem misericórdia daqueles que tu ainda não salvaste. Eu ia dizer não elegeste, mas isso já foi resolvido antes da fundação do mundo. Então não é algo pelo qual nós
devemos nem podemos orar que alguém deixe de ser não eleito para se tornar um eleito. Não é assim, já está determinado. Então o que nos cabe é orar pela tua misericórdia sobre cada um e que tu salves pessoas que hoje não são salvas. Até aí nós chegamos em nossas orações. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém.